Olá pessoal, nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que é a aplicação da subtração de números naturais na resolução de problemas. E para que a gente possa entender e compreender como que a gente consegue envolver toda a parte teórica da subtração na resolução de problemas, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos bem bacanas, tá bom? Vamos aqui ao primeiro então, olha só. Em uma subtração, o minuendo vale 360 e o subtraendo possui 40 unidades a menos que o minuendo. Calcule o resto. Vamos relembrar o seguinte, pessoal. Na subtração nós temos minuendo menos o subtraendo, cujo resultado é igual ao resto, tá? Então nós temos aí essa estrutura. Minuendo menos subtraendo é igual ao resto. Só que, olha só, nós já sabemos aqui, de acordo com a questão, que o minuendo ele vale 360. Beleza. E que o subtraendo ele possui 40 unidades a menos que o minuendo. Logo, então, o subtraendo ele vai ser igual ao minuendo, que no caso vale 360 menos 40, tá certo? Até porque, como possui 40 unidades a menos, eu tenho que subtrair 40 do valor dele. E de acordo com a questão, o valor do minuendo é 360. Bacana aí? Logo, então, essa subtração, 360 menos 40, me dá como resultado 320. Ok. Agora, a questão quer saber o resto. Opa, o resto é o resultado final de uma subtração. Então, vamos lá. Aqui nesse caso, então, o nosso resto vai ser igual a quem? Vai ser igual ao resultado da subtração de 360 menos 320, ok? Já que 360 é o nosso minuendo e 320 é o nosso subtraendo. Portanto, então, aqui o nosso resto, o resultado, é igual a 40, ok? Lembrando que, por se tratar de um problema, por se tratar de um texto, geralmente alguns professores eles sempre te cobram como resposta final o texto em relação a esse problema. Então, você pode colocar o resto vale 40, ok? Então, a sua resposta final você coloca em forma escrita, tá bom? Uma frasezinha já é o suficiente. Não que eu ache totalmente necessário, mas como é cobrado, por alguns professores em algumas escolas, então você também pode se acostumar a colocar a tua resposta em forma de texto, beleza? No nosso segundo exemplo aqui, vamos lá então ao nosso texto. Mário tinha 42 chaveiros e deu 17 para a Fabiana. Dessa forma, a Fabiana passou a ter 8 chaveiros a mais do que Mário. Com quantos chaveiros cada um ficou? Opa! Como eu sempre costumo falar, o principal aqui ao resolver um problema não é nem saber fazer conta, não é nem saber a matemática em si, mas a interpretação do problema. Vamos à primeira informação então? Mário tinha 42 chaveiros e deu 17 para a Fabiana. Eu vou chamar aqui, então, Mário da letra M, tá? Então, Mário tinha 42 chaveiros e ele se desfez de 17 deles. Então, Mário passou a ter quantos? Vamos lá. 42 menos 17. Aí, nesse caso, eu tenho que resolver, então, pessoal, essa subtração. Olha lá. 42 menos 17. Como 2 não subtrai de 17, a gente pode pegar, então, desse 4, empresta 1, onde eu passo a ter, então, o número 12. E o que era 4 passou a ser o número 3, tá bom? Então, vamos lá. Subtraindo 12 de 7, o resultado é igual a 5. Legal? Subtraindo 3 menos 1, o resultado é igual a 2. Logo, então, o Mário, ao doar esses 17 chaveiros, ele ficou com 25. Legal? Vamos agora para a Fabiana. Olha lá. A Fabiana,
Quando ela recebeu esses 17 chaveiros, ela passou a ter 8 chaveiros a mais do que o Mário. Opa! Repare o detalhe aqui, pessoal. A Fabiana ela passou a ter 8 chaveiros a mais do que ele depois que ela recebeu os 17 de presente. O que isso quer dizer então? Quer dizer então que a Fabiana ela vai ter 8 mais os 25, que é o total de chaveiros que sobrou para o Mário, tá? Então, depois dessa doação, que ela passou a ter 8 a mais. Então, temos que resolver essa adição de 25 mais 8. Legal? Detalhe que você não pode esquecer. O 8, por se tratar de uma unidade, ela não pode ficar embaixo do 2. Tem que ficar embaixo do 5, que é a unidade referente ao 25, tá bom? Ok. 8 mais 5. Opa, eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acaba em 3 e esse 1 sobe juntamente com 2. E agora vamos somar. Somando 1 mais 2, o resultado é 3. E com isso, então, a gente finaliza aqui essa nossa questão. Então, o Mário, ele tem 25 chaveiros, né? E a Fabiana, ela passou a ter 33 chaveiros, tá? Que é o que a questão quer saber, certo? Ela quer saber realmente a quantidade com que cada um deles ficou no final. Beleza, pessoal? Então, reparem que até então, eu resolvi aqui para você 2 exemplos bem interessantes. Por quê? Porque o primeiro deles, ele trata da teoria da subtração. Ou seja, essa teoria que engloba minuendo, subtraindo e diferença ou resto. E esse segundo exemplo, ele já trata de uma situação do nosso cotidiano, tá? Onde, nessa situação que envolve pessoas e quantidades, a gente pode utilizar, e deve, na verdade, né? Utilizar a ideia da subtração. Bacana? Vamos aqui ao nosso terceiro e último exemplo. Olha lá. A soma do subtraindo com o resto é igual a 30. Calcule o minuendo dessa subtração. Vamos relembrar aqui o seguinte, coloquei bem aqui em cima. Ó. A nossa subtração ela é pautada nessa fórmula. Minuendo menos subtraindo, que é igual ao resto. Eu vou fazer aqui uma continha simples, olha só. Se eu tenho aqui 3 menos 2 é igual a 1. Não se esqueçam que essa subtração ela só é verdadeira se a soma desses 2 últimos números for igual ao primeiro. Isso quer dizer o seguinte, então, olha lá. Eu tenho que ter o seguinte, que 2 mais 1 é igual a 3. E realmente é verdade isso aqui. Tá legal? Por que é importante nós repararmos essa situação? Por que é importante nós repararmos essa teoriazinha aqui? Porque com essa teoria a gente já finaliza a questão. Bem simples, olha só. Esses 2 últimos números, o 2 e 1, vamos lá. O número 2 é o subtraindo, o número 1 é o resto. Nessa subtração, não se esqueçam. E a questão me disse, olha lá, a soma do subtraindo com o resto é igual a 30. Opa, olha só que coisa legal. Já que essa soma desses 2 valores, desses 2 elementos, é igual a 30, o que isso quer dizer? Que esse 30, automaticamente, ele coincide com o primeiro valor. E o primeiro valor, ó, é o minuendo. Isso quer dizer, então, que a nossa questão acabou de ser resolvida. Ó. Então, o minuendo, que é o que a questão quer saber, é igual a 30, né? Calcule o minuendo dessa subtração. Ou seja, o minuendo realmente é a soma do subtraindo com o resto. Então, você consegue reparar aqui o seguinte, quando você consegue dominar a teoria da subtração, fica muito mais fácil você resolver qualquer tipo de problema que envolva a subtração. Então, você repara que a resposta já estava na pergunta. Legal, pessoal? Então, nós vimos aqui, então, nessa aula, tá? 3 exemplos bem interessantes, tá bom? Em relação à resolução de problemas com subtração, onde esses problemas, eles foram muito bem separados em trabalhar com a teoria dessa subtração e trabalhar com a teoria na prática. Ou seja,
a prática que a gente costuma trabalhar, que a gente costuma verificar, aliás, no nosso cotidiano. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.